Alguma vez você já sentiu que alguém destruiu sua paz, manipulou tudo ao redor, saiu da cena como vítima e mesmo assim você teve a estranha sensação de que em algum lugar uma conta estava sendo registrada silenciosamente? E se eu te dissesse que, na visão de Jung, nenhuma máscara de arrogância é a prova do inconsciente? Que por trás de cada gesto frio, de cada humilhação disfarçada de brincadeira, de cada jogo psicológico aparentemente impune, existe uma força invisível anotando cada movimento, não como castigo moral, mas como consequência inevitável da própria psique. Hoje não estamos falando de karma no sentido popular, nem de justiça divina no sentido religioso. Estamos falando de algo muito mais íntimo e perturbador. O retorno psicológico que o narcisista não controla, não enxerga e mais cedo ou mais tarde é obrigado a encontrar na própria pele. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Agora imagine o que isso significa quando aplicado a alguém que vive de negar tudo o que sente, tudo o que teme, tudo o que é frágil. O narcisista constrói uma persona brilhante, sedutora, poderosa, quase intocável. Mas o que acontece quando a sombra que ele tanto nega começa a cobrar juros sobre cada mentira, cada manipulação, cada afeto destruído? E se o verdadeiro castigo não viesse de fora, não viesse da vida pagando na mesma moeda, mas de dentro, como um colapso silencioso que ele não consegue explicar? Talvez o que você chamava de sorte, impunidade ou proteção seja, na verdade, só o primeiro ato de uma história que o inconsciente ainda está escrevendo. Existem relações em que você sente que perdeu tudo: tempo, energia, amor próprio, confiança. Mas e se, na perspectiva junguiana, essa experiência não fosse apenas uma perda, e sim o gatilho para um ajuste profundo dentro de você e dentro dele? Enquanto você tenta se reconstruir, existe algo se desorganizando no mundo interno do narcisista, mesmo que ele continue postando fotos, rindo alto e fingindo que nada o toca. Jung não falava de castigo moral, falava de equilíbrio psíquico. Tudo o que é reprimido procura uma forma de retornar. E quando alguém vive de esmagar a consciência, de apagar a empatia, de zombar da vulnerabilidade, o que você acha que acontece quando a barragem interna começa a trincar? Será que o verdadeiro preço não é pago no silêncio da mente, na noite em que o sorriso não cola mais no rosto, no momento em que a própria persona vira prisão? Talvez você ainda acredite que narcisista não sofre, que gente assim nunca paga pelo que faz. Essa crença parece proteger, mas também te aprisiona, porque te coloca sempre na posição de quem perdeu e jamais verá um fechamento. Mas Jung nos convida a olhar para outro lugar. E se o retorno nunca fosse espetacular, público ou visível aos seus olhos, e sim profundamente interno, lento, corrosivo, trabalhando por baixo da superfície brilhante? E se cada vez que ele te diminuía, algo em dentro dele encolhia também? E se, por trás da autoconfiança teatral, estivesse crescendo uma fenda que ele precisa tapar com mais controle, mais conquista, mais vítimas? Quanto mais um ego se infla, mais distante fica do self. E essa distância não é gratuita, ela cobra. Não com raios caindo do céu, mas com um vazio que nenhum aplauso preenche. Hoje, o que vamos explorar não é vingança, é lei psicológica. A conta que chega para o narcisista na visão de Jung não é uma cena de novela. É um processo de implosão interna que raramente aparece no feed, mas que consome por dentro. Enquanto você busca entender o que aconteceu com você, existe um outro enredo acontecendo nas profundezas da psique dele, onde a sombra que foi negada por anos começa a bater na porta. Até onde um ser humano consegue viver desconectado de si mesmo sem rachar? Quanto tempo um ego consegue sustentar uma identidade fictícia sem que o inconsciente cobre o preço? E, principalmente, o que muda para você quando entende que não é sua função assistir à queda, mas compreender o mecanismo que garante que ninguém passa ileso por aquilo que faz com a própria alma e com a alma dos outros? Se você sentir que algo em você está sendo chamado a enxergar além da superfície, então fique, porque
A verdadeira conta ainda nem começou a ser mostrada. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que a alma percebe que algo não fecha mais. Não é vingança, não é revanche, não é justiça divina. É a sensação estranha de que aquilo que você suportou, aquilo que tentou compreender, aquilo que te devastou por dentro, está prestes a se reorganizar de um jeito que ultrapassa qualquer lógica superficial. Jung dizia que o inconsciente nunca esquece, e é por isso que mesmo quando o narcisista parece vencer todas as guerras externas, existe sempre uma guerra interna que ele se recusa a nomear. Você sente, mesmo sem provas, que há uma fenda crescendo atrás daquela máscara perfeita, e essa sensação não mente. É curioso perceber como o silêncio guarda verdades que os olhos não querem admitir. Você observa alguém que te feriu seguir a vida como se nada tivesse acontecido, acumulando sorrisos, conquistas e aplausos, enquanto você tenta juntar os pedaços da própria essência. Mas e se o que você vê for apenas a superfície de um terremoto que ele próprio não consegue escutar? Jung dizia que tudo o que rejeitamos retorna, não como castigo, mas como destino. Então, o que acontece quando alguém constrói a própria identidade em cima da rejeição do próprio eu? Será que existe mesmo vitória ali? Ou será que a conta começa a chegar na primeira noite em que o silêncio pesa mais que o sorriso? Às vezes, você sente um incômodo que não sabe explicar, uma espécie de intuição que te acompanha desde a última palavra dita, desde o último olhar frio, desde a última quebra invisível. É como se algo dentro de você dissesse que a história não terminou. Jung nos lembra que a psique trabalha em círculos, não em linhas retas. Tudo retorna ao ponto onde foi negado. E isso significa que as sombras que o narcisista joga sobre você não deixam de existir quando ele vira as costas. Elas apenas começam a caminhar de volta para ele, devagar, silenciosamente, como quem sabe exatamente onde pertence. E você sente isso, mesmo que finja que não. Há uma força misteriosa naquilo que é reprimido. Quanto mais o narcisista tenta esconder suas falhas, suas dores, seus medos, mais essas forças crescem no subterrâneo dele, esperando a hora de emergir. Ele acredita que controla tudo, que manipula tudo, que engana todos, mas ninguém engana a própria sombra. Jung dizia que a sombra é paciente, ela observa, ela espera, e quando decide se manifestar, não pede permissão. Ela vem para cobrar não apenas o que foi negado, mas tudo o que foi projetado nos outros. E se parte da sua dor nunca foi realmente sua? E se, na verdade, você só carregou o que estava destinado a voltar para ele? Existem momentos em que você tenta entender como alguém consegue viver tão desconectado da própria humanidade. Como alguém pode ferir tanto e ainda dormir em paz? Mas e se esse sono não for tão profundo quanto parece? E se a paz for apenas o verniz que cobre uma rachadura crescente? Jung acreditava que ninguém escapa do encontro com o inconsciente. E para quem vive de máscaras, esse encontro é devastador, porque a máscara pode se quebrar num segundo, mas o rosto por trás dela ainda não sabe quem é. Você consegue imaginar o que significa viver assim? Preso numa identidade fictícia, perseguido por uma sombra que você próprio criou? A um ponto em que você percebe que a sua cura não depende mais da queda dele. O que você espera que aconteça fora já está acontecendo dentro. O narcisista pode parecer intacto, mas carrega uma arquitetura psíquica frágil, construída sobre negação, ilusão e medo. E medo é o maior cobrador da alma. Jung dizia que tudo o que evitamos olhar se torna nosso destino. Então, quando alguém foge da própria verdade, por quanto tempo consegue correr? Por quanto tempo a luz artificial sustenta um vazio tão profundo? Alguma parte de você sabe que essa corrida não é infinita. Você já sentiu que algo dentro de você finalmente se solta? Como se uma tensão antiga começasse a ceder, como se a dor começasse a devolver espaço para um tipo estranho de clareza. Não é sobre esquecer, é sobre enxergar. Jung falava sobre individuação como o processo de integrar o que foi fragmentado. E enquanto você se integra, o narcisista se fragmenta. Você se reconstrói porque encara a dor. Ele se mantém quebrado porque foge dela.
A verdadeira conta talvez não esteja no que o mundo devolve, mas no que cada um é forçado a encarar, quando não há mais ninguém para culpar. Isso não é punição, é estrutura psíquica. Há também o momento em que você percebe que a máscara do narcisista não foi criada para te enganar. Foi criada para protegê-lo de si mesmo. E isso muda tudo. Porque alguém que vive de evitar o próprio reflexo está condenado a viver cercado de espelhos. Cada pessoa que ele usa, cada vínculo que ele destrói, cada afeto que ele manipula, tudo isso é só mais um espelho que ele tenta virar para longe. Mas o inconsciente não aceita essa manobra. Ele recolhe cada fragmento de verdade e o devolve, mais cedo ou mais tarde, multiplicado. Jung diria que isso não é castigo, é equilíbrio. E nesse equilíbrio você encontra algo inesperado, a sua própria libertação. Porque quando você entende que a conta que chega para o narcisista não depende de você, você para de esperar justiça externa. Você começa a perceber que a verdadeira justiça já está acontecendo, silenciosamente, nas profundezas invisíveis da psique dele. Enquanto você sobe à superfície, ele desce para camadas que não conhece. Enquanto você começa a se encontrar, ele começa a se perder. E não há como impedir esse movimento. No fundo, existe uma pergunta que silenciosamente te acompanha. Será que ele sabe? Será que sente? Será que percebe a aproximação da sombra que ignorou por tanto tempo? Talvez sim, talvez não. Mas a verdade é que não importa. Jung dizia que aquilo que não encaramos nos devora. E o narcisista vive exatamente disso, devorando o que não entende, fugindo do que não aceita, projetando o que não suporta. Mas tudo o que ele atira para fora, um dia volta. E quando volta, volta maior. Hoje, talvez pela primeira vez, você esteja começando a enxergar isso não como vingança, mas como inevitabilidade. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que a consciência percebe que algo dentro do narcisista começa a ceder, mesmo que por fora tudo pareça intacto. É como observar um prédio brilhante, cuja fundação está sendo corroída por dentro. Ninguém vê, ninguém comenta, ninguém suspeita. Mas Jung sempre avisou que a psique nunca sustenta por muito tempo aquilo que é construído sobre a negação. O que o narcisista chama de força é só a defesa desesperada contra uma verdade interna que ele não pode encarar. Você consegue sentir essa tensão? Como se o inconsciente dele estivesse respirando pesado, prestes a revelar aquilo que ele mais teme. Às vezes, você tenta explicar para si mesmo por que alguém assim parece prosperar, enquanto você luta para se recompor. Mas o que seus olhos veem não é o que a alma dele vive. Jung dizia que um indivíduo desconectado do self está condenado a girar eternamente em torno de sua própria sombra. E é exatamente isso que acontece. Quanto mais ele tenta provar que está no controle, mais você percebe um vazio que não é preenchido por nada. Ele continua colecionando admiração, conquistas e novas vítimas, mas nada fixa, nada permanece, nada cria raiz. É como se sua vida fosse um eco sem fonte, repetindo uma mentira que ele mesmo já não consegue sustentar. Há também um ponto em que você começa a perceber que a arrogância dele sempre foi, na verdade, medo puro. Medo de ser visto, medo de ser revelado, medo de ser percebido em sua fragilidade. E quanto maior o medo, maior a necessidade de controle. Jung dizia que aquilo que o ego teme, a sombra deseja revelar. E o narcisista vive preso entre esses dois mundos. Um ego inflado que quer parecer invencível e uma sombra faminta por autenticidade. E quando esses dois polos entram em conflito, a psique começa a sangrar em silêncio. Não é visível, mas é real, e você sente. Talvez o mais curioso seja perceber que o retorno invisível não precisa de testemunhas. Ele não depende de exposição,
de queda pública, de humilhação social. Ele acontece dentro do palco que ninguém assiste, a mente dele. Jung explicava que o inconsciente regula tudo o que foi distorcido. Então, quando alguém vive distorcendo a realidade, inevitavelmente acaba aprisionado na própria distorção. E você já percebeu como, depois de algum tempo, o narcisista começa a falar de si mesmo, como se fosse uma personagem? Prestou atenção nos exageros, nas histórias editadas, nos triunfos fabricados. Tudo isso não passa de tijolos frágeis, segurando uma estrutura que está desmoronando. Em alguns momentos você é tomado por uma sensação estranha, quase como uma brisa interna, a percepção de que algo está sendo devolvido para o lugar certo. Não é vingança, é equilíbrio. Jung chamava isso de individuação. Você começa a integrar suas feridas, transformando trauma em consciência, enquanto o narcisista tenta enterrar suas falhas, transformando consciência em sombra. E toda sombra reprimida procura vingança, não como ato moral, mas como gravidade psíquica. Ela puxa, ela cobra, ela exige. E quando finalmente consegue ultrapassar as defesas, nada daquilo que mantém o narcisista de pé consegue resistir. Há um tipo de dor que só existe quando alguém não tem coragem de se enxergar. É uma dor silenciosa, difusa, sem causa clara. O narcisista começa a senti-la sem entender de onde vem. É a soma de todas as emoções que ele projetou nos outros, retornando para o único lugar onde sempre pertenceram, dentro dele. Jung falava sobre a inflação do ego como uma doença da alma. E quanto mais inflado o ego, maior o colapso quando ele é perfurado. Isso explica aqueles momentos em que o narcisista parece explodir sem motivo, perder o controle sem razão, afundar em angústias que não sabe nomear. Não é surto, é retorno. Há também o fenômeno da vida começando a entregar espelhos em todos os cantos. Pessoas semelhantes, situações repetidas, conflitos idênticos. Não é azar, é padrão. Jung dizia que o inconsciente repete até que seja compreendido. Mas o narcisista não compreende nada que não possa usar a seu favor. Então, cada repetição é mais uma camada de pressão empurrando-o para dentro de si mesmo. Quanto mais ele tenta fugir, mais encontra versões diferentes da própria sombra. É como correr dentro de um labirinto onde todas as saídas levam de volta ao centro que ele teme olhar. Talvez o momento mais revelador seja quando você percebe que a dor dele não te pertence mais. Durante muito tempo, você carregou culpas, medos, humilhações e dúvidas que não nasceram em você. Eram projeções, fragmentos da sombra dele tentando se livrar de si mesma. Agora, sem você para absorver, tudo volta para o lugar de origem. Jung dizia que nada some na psique, tudo se transforma. Então, o que acontece quando toda a sombra que ele projetou nos outros retorna na exata medida do que foi negado? Ele não tem ferramentas para lidar, ele nunca teve. E então surge a pergunta que muitos evitam. Como é viver quando a própria mente se torna território desconhecido? O narcisista constrói mundos externos brilhantes porque não suporta olhar o mundo interno. Mas o retorno invisível força esse encontro, lentamente, dolorosamente, inevitavelmente. E enquanto isso acontece, você percebe que finalmente está respirando outra atmosfera, mais leve, mais lúcida. Pois o retorno, quando chega, não destrói apenas a fantasia que ele sustentava. Destrói o vínculo psíquico que te mantinha preso à ilusão. No fundo, tudo se resume a um deslocamento silencioso. A dor sai de você e volta para ele. A consciência sai dele e volta para você. E pela primeira vez, o equilíbrio não parece punição, mas libertação. Jung diria que esse é o momento em que a vida real começa a reorganizar o que foi quebrado. E à medida que você se reconstrói em profundidade, ele se desfaz na superfície. Nenhum grito anuncia isso. Nenhuma cena dramática marca o começo. É só o inconsciente trabalhando, como sempre trabalhou, restaurando o que foi violado e devolvendo a cada um aquilo que lhe pertence. Há um instante quase imperceptível em que o inconsciente começa a revelar fissuras que o narcisista não consegue mais esconder nem de si mesmo. É como assistir a um espelho se partir lentamente, não por impacto externo, mas pela pressão interna acumulada ao longo de anos de negação.
Jung dizia que tudo o que é reprimido cria movimento, tensão, necessidade de expressão. Então imagine a quantidade de energia que se acumula dentro de alguém que vive a vida inteira fugindo do próprio reflexo. Essa energia não desaparece. Ela se reorganiza, se condensa, se torna uma presença que o acompanha mesmo quando ele insiste em fingir que não sente nada. Você já reparou como, aos poucos, ele começa a perder a clareza? Como se as narrativas que antes pareciam tão convincentes começassem a se embaralhar nos próprios detalhes? Jung explicava que a mentira que contamos a nós mesmos é sempre a primeira a ruir. E o narcisista vive exclusivamente dessa mentira interna, dessa história inventada que sustenta sua identidade frágil. Quando essa história começa a trincar, ele sente a presença de algo sombrio se aproximando. Não é culpa, não é arrependimento. É a sombra reclamando tudo o que foi negado, exigindo reconhecimento, pedindo passagem para emergir. Há momentos em que você sente que a vida está tentando te mostrar algo através dele. Como se aquele comportamento repetitivo, aquelas explosões repentinamente desproporcionais, aqueles silêncios hostis fossem sinais de colapso interno. Você percebe antes dele porque está mais conectado com a própria psique. Jung sempre disse que quem mergulha na dor cresce, quem a evita se fragmenta. E enquanto você percorre esse caminho duro, mas necessário, o narcisista permanece preso num círculo de repetições, incapaz de compreender que a destruição não está à sua volta, mas dentro dele. À medida que a sombra retorna, ela traz memórias que ele tentou enterrar, sensações que tentou sufocar, verdades que tentou desacreditar. E quanto mais ele luta contra esse movimento, mais forte ele se torna. Jung dizia que a sombra não pode ser destruída, só pode ser integrada, mas o narcisista se recusa a integrar qualquer coisa que ameace seu ego. E assim, o que poderia ser cura se torna tormento. Você já percebeu esse olhar vazio que surge de repente, mesmo em meio a risos e conquistas? É o início do retorno. É o inconsciente tentando furar a superfície. E existe uma ironia amarga nessa dinâmica. Enquanto ele tenta controlar tudo e todos, perde o único controle que realmente importa, o controle sobre si mesmo. Jung dizia que o ego inflado se torna a prisão mais cruel. E o narcisista vive exatamente assim, preso dentro de uma versão artificial de si mesmo, condenado a sustentar uma máscara que nunca foi sua, incapaz de admitir que a persona que exibe ao mundo não corresponde ao que sente por dentro. A conta começa quando a distância entre a persona e o self se torna insuportável. Às vezes, você sente uma compaixão estranha, quase desconfortável, ao perceber esse processo. Porque mesmo tendo sido ferido, existe algo em você que reconhece a dor dele, uma dor que ele não consegue nomear. Jung dizia que somos ligados por fios invisíveis, e talvez por isso você tenha sentido mais do que deveria, carregado sentimentos que nunca te pertenceram. Agora que esses fios começam a se desfazer, a energia retorna ao seu ponto de origem. E é nesse retorno que o narcisista começa a despencar, mesmo que por fora ainda pareça intacto. Há também aqueles momentos em que você percebe o vazio se ampliando atrás dos olhos dele. Um vazio que nem a manipulação, nem o controle, nem o reconhecimento dos outros consegue preencher. Jung explicava que o vazio é o espaço deixado pela alma que não foi vivida. E quanto mais o narcisista se afasta de si mesmo, maior esse vazio se torna. Ele tenta preencher com poder, sedução, domínio, performance, mas nada toca o centro, nada alcança a profundidade que foi abandonada. E quanto mais ele tenta preencher, mais sente que está se perdendo. Você já percebeu a inquietação que surge quando alguém tenta esconder algo de si mesmo? É um tremor que não aparece nos movimentos, mas nas escolhas. Você observa padrões que começam a se repetir com mais força, como se ele tentasse desesperadamente evitar o encontro com aquilo que finalmente está emergindo. Jung dizia que aquilo que evitamos se torna o que nos persegue.
E é exatamente isso que acontece. O narcisista começa a ser perseguido pela própria alma, enquanto você, pela primeira vez, experimenta libertação. Há um instante quase sagrado em que você compreende que o retorno invisível não é sobre punição, é sobre revelação. A vida não está destruindo o narcisista, está devolvendo a ele aquilo que pertence ao seu próprio destino psicológico. Jung falava sobre a necessidade de reconciliação interna. Mas quando essa reconciliação é negada, o inconsciente cria ruptura. E a ruptura que ele vive agora não é castigo, é consequência. É o resultado inevitável de anos fugindo de si mesmo. E então surge a epifania silenciosa. Você percebe que a sua cura avança no exato ritmo em que a máscara dele desaba. Não porque você precisa da queda dele, mas porque finalmente está ocupando o espaço que antes era preenchido pelas projeções dele. A energia volta ao seu lugar. O equilíbrio se restabelece. A psique faz o que sempre faz. Devolve cada fragmento à sua origem. E aquilo que um dia te destruiu agora começa a destruir apenas aquilo que deveria ter sido enfrentado desde o início. A própria ilusão que ele criou de si mesmo. Há um instante em que a vida começa a reorganizar tudo aquilo que parecia perdido e você percebe que o retorno invisível não é apenas uma metáfora espiritual, mas uma força psicológica real. Jung dizia que o inconsciente nunca tolera desequilíbrios por muito tempo. Então imagine o que acontece dentro do narcisista quando a estrutura que ele construiu para se proteger começa a se desfazer por dentro. Não é uma queda súbita, é um colapso lento, silencioso, quase ritualístico. Você sente esse movimento antes mesmo de ser visível, como se algo no ar anunciasse que a farsa está ficando pesada demais para continuar de pé. Algumas pessoas dizem que o narcisista não sente nada, mas você sabe que isso nunca foi verdade. Ninguém escapa do próprio inconsciente. O que acontece é que ele sente de um jeito que não consegue traduzir, não consegue reconhecer, não consegue admitir. É uma dor que não encontra linguagem, não encontra saída, não encontra consolo. Jung afirmava que o que não se torna consciente retorna como destino. E é exatamente assim que ele começa a viver, repetindo os mesmos erros, perdendo as mesmas guerras internas, recriando as mesmas cenas que o conduzem cada vez mais ao encontro que mais teme, o encontro consigo mesmo. Você talvez já tenha percebido como o narcisista começa a se cercar de coisas e pessoas que refletem exatamente aquilo que ele tenta esconder. É como se o universo conspirasse para revelar a verdade que ele tanto teme admitir. Jung dizia que a sincronicidade não é acaso, é linguagem. Então, quando ele começa a tropeçar nas próprias máscaras, quando as relações se tornam instáveis, quando as conquistas perdem o brilho em questão de dias, não é azar, é símbolo. É a psique mostrando que a persona perdeu força e que a sombra exige reconhecimento urgente. Há um ponto em que o narcisista tenta controlar ainda mais o mundo externo, porque não suporta a sensação de perda do controle interno. Você já notou como ele intensifica a manipulação, dramatiza conflitos, provoca caos? Jung explicava que quanto maior a inflação do ego, mais violenta é a reação quando ele é ameaçado. O que você vê como agressividade, arrogância ou indiferença é, na verdade, desespero. Ele está lutando contra um inimigo que não conhece e não entende que esse inimigo é ele mesmo. É a própria sombra pedindo passagem. Em certos momentos, você consegue quase tocar a sensação de vazio que ele carrega. É uma presença fria, uma ausência silenciosa. E quanto mais ele tenta compensar isso com superioridade ou encanto superficial, mais esse vazio se revela. Jung dizia que quando o self é ignorado por tempo demais, a psique se torna um deserto interno. E é exatamente isso que o narcisista vive. Um deserto onde nada floresce, nada permanece, nada tem profundidade. Ele tenta transformar esse deserto em palco, mas o palco não substitui a alma.
você começa a perceber que o retorno invisível não é uma punição divina, é uma consequência natural da desconexão interna. Enquanto você se cura, ele se perde. Enquanto você se integra, ele se fragmenta. Enquanto você se aprofunda, ele se torna raso. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem. E o narcisista nunca escolhe coragem, escolhe fuga. Só que toda fuga tem um fim. E quando esse fim chega, ele vem sem aviso, sem elegância, sem proteção. É só a consciência batendo a porta com tudo o que foi acumulado. Há algo quase poético no momento em que você percebe que não é mais refém da narrativa dele. Porque durante muito tempo, a dor te deixou preso a uma história que não era sua. Mas agora, enquanto você acende, você percebe que a história dele está afundando. Jung explicava que quando deixamos de carregar as projeções dos outros, devolvemos a eles aquilo que sempre foi deles. E é nesse instante que o narcisista começa a enfrentar, pela primeira vez, a vida sem o apoio invisível daqueles que absorviam sua sombra. Em algum momento, você nota que ele começa a repetir comportamentos autodestrutivos sem sequer perceber que está se sabotando. É o retorno invisível agindo de dentro para fora. Jung dizia que a psique cria sintomas quando precisa ser escutada. E esses sintomas podem ser impulsos, vícios, crises emocionais, rompimentos constantes. Tudo aquilo que ele atribui aos outros, tudo aquilo que acusa, tudo aquilo que projeta, finalmente começa a se voltar contra ele, não como castigo, mas como consequência de uma vida desconectada do próprio eixo. Há um tipo de silêncio que pesa diferente quando o narcisista está sozinho. Um silêncio que não protege, mas expõe. Jung dizia que o inconsciente fala mais alto quando o mundo externo se cala. E nesse silêncio, ele começa a sentir a aproximação da sombra como quem sente um frio que não sabe de onde vem. Não é medo dos outros, é medo de si mesmo. E esse medo é o verdadeiro início da queda, porque ninguém sustenta a própria persona quando o inconsciente já decidiu que é hora de revelar o que foi escondido. E então surge a percepção inevitável. Você não precisa ver a conta chegar para saber que ela chegou. Jung dizia que a transformação verdadeira acontece nas profundezas, longe dos olhos do mundo. O narcisista começa a desabar onde ninguém vê, exatamente onde mais dói, onde mais importa, onde não há plateia para aplaudir, nem vítimas para culpar. Enquanto isso, você segue avançando, tocando sua própria consciência, recuperando partes suas que estavam congeladas. E sem esforço algum, você percebe, o que retornou para ele foi exatamente o que finalmente se libertou de você. Há um instante em que tudo aquilo que parecia distante começa a ganhar forma, como se o inconsciente estivesse finalmente costurando os fios invisíveis que sustentam essa história. Jung dizia que nada do que vivemos é isolado. Tudo participa de um movimento maior que tenta nos conduzir de volta ao centro. E quando você sente que algo está mudando no ar, que a densidade do que antes te esmagava agora parece se dissolver, é sinal de que o retorno está concluindo um ciclo. Não é o fim, mas uma transição profunda em que cada verdade reprimida começa a se revelar sem pedir permissão. Em algum momento, o narcisista percebe, mesmo sem compreender, que perdeu o controle da narrativa. Ele tenta reorganizar o caos, manipular cenários, fabricar versões convenientes, mas nada se sustenta como antes. Jung dizia que a mentira interna sempre colapsa antes da externa. E é por isso que ele começa a agir de forma errática, desconexa, às vezes até infantil. É a psique tentando compensar um desequilíbrio que já não pode mais ser mascarado. Você assiste a esse processo de longe, com a estranha sensação de que está observando um mundo desmontando peça por peça. Há uma parte sua que se pergunta por que tanto peso voltou para ele agora. Jung explicava que o inconsciente devolve exatamente aquilo que foi negado. E não é por timing emocional, é por necessidade estrutural.
Tudo o que ele projetou em você retorna porque você deixou de carregar. Tudo o que ele negou retorna porque a sombra tornou-se grande demais para permanecer oculta. E no fundo, isso revela uma verdade que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear. O retorno não é vingança, é equilíbrio. É a alma exigindo que cada parte volte ao seu verdadeiro dono. E enquanto isso acontece, uma transformação silenciosa se desenrola dentro de você. Aquilo que antes parecia trauma bruto começa a assumir outra forma. As lembranças não somem, mas ganham novos contornos, novas interpretações, novos significados. Jung dizia que a cura não é apagar a dor, mas dar um lugar a ela. E ao dar esse lugar, você se liberta da obrigação de manter viva uma guerra que não era sua. O que foi ferida se torna consciência. O que foi confusão se torna clareza. O que foi perda se torna caminho. O narcisista, por sua vez, entra no território que Jung chamava de colapso da persona. É quando a imagem construída não consegue mais sustentar o peso das contradições internas. Ele começa a perceber que seus relacionamentos não duram, que suas narrativas não convencem, que suas vitórias não preenchem, e ainda que não admita, sente a aproximação de algo que sempre tentou evitar, o contato com o próprio vazio. Esse é o retorno invisível em sua forma mais profunda. Não é um evento, é um estado. E estados internos, diferentemente de acontecimentos externos, não podem ser ignorados. Você percebe também um fenômeno curioso. Aquilo que antes te puxava para baixo, agora te empurra para cima. É como se a energia que você gastou tentando entender o caos finalmente estivesse disponível para construir algo novo. Jung dizia que a energia psíquica retorna quando deixamos de lutar contra o que já deveria ter sido liberado. E é exatamente isso que você sente. Uma força discreta, mas consistente, guiando seus passos. Uma percepção crescente de que sua história nunca foi definida pelo que ele fez, mas pelo que você decide fazer a partir daqui. Há um momento em que o narcisista começa a se debater contra a própria sombra, tentando desesperadamente encontrar um culpado externo para a angústia interna que agora o consome. Ele culpa a vida, culpa as circunstâncias, culpa as pessoas, culpa até aqueles que já não fazem mais parte de sua realidade. Jung chamava isso de mecanismo de defesa do ego inflado, uma tentativa patética de manter intacta uma identidade que já se fragmentou. Mas não importa o quanto ele tente projetar, porque não há mais quem carregue essas projeções. Agora, tudo retorna para ele. E no meio desse processo, surge um tipo de silêncio dentro de você que não é vazio, mas plenitude. É a consciência de que a dor cumpriu seu papel e agora se dissolve ao encontrar sentido. Jung dizia que a psique se reorganiza quando a verdade é aceita. E talvez seja isso que você esteja vivendo. Uma reorganização que não exige esforço, apenas presença. Você não está mais preso ao ciclo, não está mais preso à sombra dele, não está mais preso ao passado. A história continua, mas não da mesma forma. O narcisista, no entanto, começa a enfrentar um espelho que sempre evitou, um espelho que não mostra a persona, mas a alma. E essa visão o destrói, porque revela tudo o que foi traído dentro dele. Jung dizia que a alma cobra com precisão aquilo que foi abandonado. E é exatamente isso que ele sente agora, o peso de tudo o que nunca viveu, nunca sentiu, nunca reconheceu. A conta chega quando a alma se torna impossível de ignorar. E então, finalmente, você entende o que sempre esteve escondido por trás de toda essa história. O retorno invisível não foi apenas para ele, também foi para você. Algo voltou ao seu lugar. Algo se realinhou dentro de você. Algo que estava preso finalmente se moveu. E esse movimento muda tudo, mesmo sem você perceber de imediato. A psique respira, a sombra se integra,
A vida volta a fluir. Você sente isso no corpo, no silêncio, no espaço interno que se abre como quem anuncia o início de algo novo. Há um instante quase imperceptível em que a vida parece te convidar a olhar para trás, não com dor, mas com compreensão, como se cada peça, antes solta, começasse a revelar uma geometria oculta que sempre esteve ali. Jung dizia que o inconsciente organiza tudo segundo uma lógica própria, uma lógica que só se revela quando paramos de lutar contra o que sentimos. E quando essa revelação começa, você percebe que aquilo que um dia foi ferida, agora se torna caminho. Não há mais caos, há significado. Não há mais peso, há direção. E é nesse movimento silencioso que sua alma começa a se reerguer com uma força que você não lembrava existir. Ao mesmo tempo, o narcisista entra numa fase em que a própria mente se torna um território hostil. Ele tenta encontrar a antiga sensação de controle, tenta reconstruir narrativas, tenta recuperar a segurança artificial que sempre guiou seus passos. Mas nada funciona como antes. Jung dizia que ninguém retorna ileso do encontro com a sombra, e ele está exatamente nesse ponto, diante de uma escuridão interna que não entende, que não nomeia e que não consegue manipular. Essa escuridão não grita, ela consome, não ataca, revela, não pune, expõe. E essa exposição é mais devastadora do que qualquer consequência externa que você um dia imaginou. Você já percebeu como, quando a dor começa a cessar, algo dentro de você se expande? Como se a própria vida estivesse devolvendo um espaço interno que havia sido ocupado por angústia e confusão? Jung dizia que a alma tende ao equilíbrio, e quando o equilíbrio começa a retornar, você o sente antes de compreender. É uma respiração mais profunda, uma percepção mais ampla, uma lucidez que chega devagar, mas com firmeza. Aquilo que um dia te prendeu agora se torna apenas parte do passado, não mais da identidade. O narcisista continua preso ao que foi. Você começa a se abrir ao que será. Em contrapartida, ele começa a enfrentar aquilo que mais temeu por toda a vida, a dissolução da persona. Porque toda máscara tem um prazo de validade, e quando ela começa a rachar, o que surge não é fragilidade, mas pânico. Pânico de ser visto, pânico de não saber quem é, pânico de encarar a própria insuficiência. Jung explicava que a persona, quando se torna muito rígida, destrói a própria psique que deveria proteger. E é isso que acontece agora. A imagem que ele criou se volta contra ele, engolindo o pouco de autenticidade que ainda restava. Há um momento em que você sente que já não precisa acompanhar o que acontece com ele, não por desinteresse, mas por liberdade. Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de reagir e começamos a observar. E é nesse estado de observação que você percebe algo profundo. A dor que você carregava não pertence mais a você. E a dor que começa a consumir o narcisista nunca pertenceu a ninguém além dele. O retorno invisível se completa quando cada um, finalmente, volta a carregar o que sempre foi seu. Enquanto isso, uma sensação inesperada se instala dentro de você. Não é alegria, não é triunfo, não é superioridade. É algo muito mais silencioso e maduro. É a sensação de pertencimento a si mesmo. Jung dizia que o momento mais importante da jornada é aquele em que o indivíduo volta para casa. Não uma casa física, mas psíquica. E você está voltando. A cada compreensão, a cada silêncio que se expande, a cada emoção que se reposiciona, você retorna ao centro de onde nunca deveria ter sido arrancado. Esse retorno é sua vitória invisível. O narcisista, no entanto, continua tentando se agarrar às antigas estratégias. Sedução, ilusão, manipulação, controle, mas elas já não o salvam. Jung dizia que o ego, quando ameaçado, intensifica o comportamento que o destrói. E é exatamente isso que você vê. Ele tenta repetidamente usar as mesmas armas que um dia funcionaram, mas agora elas se voltam contra ele como lâminas sem cabo. Cada tentativa de controle cria mais caos.
Cada tentativa de engano cria mais confusão. Cada tentativa de fuga aprofunda o abismo. E então surge um momento de percepção rara. Você entende que não precisa mais esperar que a vida lhe prove nada sobre ele. A prova já está no movimento interno que você vive. Jung dizia que o verdadeiro crescimento acontece quando deixamos de buscar validação externa. E é isso que está acontecendo agora. Sua alma não está mais presa ao destino dele. Seu inconsciente não está mais carregando o peso da sombra dele. Algo se desprendeu, algo se liberou, algo se abriu. Há também algo profundamente simbólico nessa ruptura. Enquanto você sobe em direção à consciência, ele desce em direção ao inconsciente, não por castigo, mas por necessidade. Jung dizia que tudo o que negamos exige reintegração. E como ele viveu negando a si mesmo, negando emoções, negando humanidade, agora tudo retorna com força amplificada. O retorno invisível se torna uma avalanche interna. E não importa quantas máscaras ele tente colocar, o inconsciente já decidiu que é hora de revelar. E por fim, mas não como encerramento, apenas como dobra narrativa, você sente que está à beira de uma compreensão ainda maior, como se estivesse prestes a enxergar o ponto exato onde sua história se separa da dele para sempre. Jung dizia que a alma só se liberta quando entende o significado da sombra. E talvez, sem perceber, você tenha chegado exatamente nesse portal. A travessia não terminou, mas o caminho já está claro. Algo dentro de você sabe. O próximo passo é inevitável. Há um momento quase imperceptível em que você sente que algo dentro de você finalmente descola da história que o narcisista tentou escrever em seu nome. Não é um rompimento brusco, nem um grito de liberdade. É uma quietude que se instala como quem sabe, com uma lucidez profunda, que aquele vínculo psíquico não te contém mais. Jung dizia que a alma encontra seu próprio caminho quando retiramos o ego do comando. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Um retorno ao self que não precisa de explicações, apenas de espaço. Enquanto você se expande, ele se contrai. E essa contração é silenciosa, densa, quase subterrânea. É como se o inconsciente tivesse decidido apertar cada fenda que ele ignorou por anos, obrigando-o a sentir o peso da própria desconexão. Jung dizia que aquilo que evitamos enfrentar se torna um obstáculo interno, que cresce na mesma proporção da fuga. E ele fugiu por toda a vida. Agora, sem ter mais quem carregue sua sombra, a fuga encontrou um muro. E esse muro é ele mesmo. Às vezes você percebe que existe um tipo de eco emocional que já não responde dentro de você como antes. Uma provocação que antes doía, agora apenas ressoa como memória distante. Um gesto que antes te desmontava, agora não tem mais poder. Jung dizia que quando a projeção é retirada, a energia volta para a sua fonte. E talvez esse seja o instante exato em que você recupera partes de si que estavam aprisionadas no olhar dele. Cada fragmento seu retorna, limpo, intacto, vivo. E cada fragmento dele retorna para ele, pesado, confuso, caótico. Ele, por outro lado, começa a vagar pela própria mente como um estranho dentro da própria casa. Não reconhece suas emoções, não compreende seus impulsos, não consegue mais sustentar o roteiro que o mantinha no centro do palco. Jung explicava que a persona, quando se rompe, revela não apenas a fragilidade do ego, mas a vastidão da sombra. E é essa vastidão que começa a engolir o narcisista, não como monstruosidade, mas como dívida emocional acumulada que agora exige reintegração imediata. Você já reparou que, quando alguém perde a narrativa, começa a perder também o brilho? Aquele brilho artificial que ele usava para controlar ambientes, conquistar confiança e manipular afetos. Agora, esse brilho se apaga lentamente, como uma luz que consumiu o próprio combustível. Jung dizia que a luz que não nasce da alma não resiste ao tempo, e a luz do narcisista sempre foi externa, nunca interna. Por isso ela apaga, por isso ela cansa,
Por isso ela morre no primeiro vento mais forte. Algo em você começa a entender que a sua dor teve função, não sentido. Jung dizia que o sofrimento é o impulso que nos empurra para o encontro com o self. E você está nesse encontro agora, tocando camadas internas que não teria acessado sem ter sido arrancado da superfície por alguém que nunca conseguiu descer consigo mesmo. Paradoxalmente, foi a própria destruição que abriu espaço para a sua reconstrução. E essa reconstrução acontece não porque ele caiu, mas porque você subiu. Enquanto você sobe, ele desce. Não numa queda dramática, mas numa dissolução gradual da falsa identidade que sustentou por tanto tempo. Jung dizia que o ego inflado é como uma bolha que estoura ao menor contato com a verdade. E a verdade dele já não pode mais ser evitada. Ela aparece nos silêncios, nas falhas, nos acessos de raiva, nos episódios de vazio absoluto. Cada um desses sinais é uma rachadura na bolha, e rachaduras não se consertam com arrogância. Há um ponto em que você percebe que ele está lutando contra uma força que não reconhece, e essa força é a própria alma dele. Jung dizia que a alma chama o indivíduo de volta, mesmo que ele resista com todas as energias disponíveis. E quando o chamado se torna inevitável, a resistência se transforma em sofrimento psicológico profundo. Talvez seja por isso que ele parece sempre cansado, sempre inquieto, sempre em guerra com algo que não sabe nomear. Ele não está lutando contra o mundo, está lutando contra si mesmo. E enquanto essa luta acontece, você começa a experimentar algo que parecia impossível, uma leveza que não nasce da vitória, mas da devolução. Você não quer que ele sofra, mas percebe que o sofrimento dele não é punição, é inevitabilidade. Jung dizia que o inconsciente corrige, e quando a correção começa, ninguém pode interromper, nem você, nem ele. A vida apenas devolve o que cada um tentou negar, e essa devolução é o verdadeiro retorno invisível. Por fim, mas sem encerrar nada, surge em você a sensação de que está prestes a ultrapassar simbolicamente a fronteira que separa a dor da consciência. Como se a experiência inteira estivesse preparando o terreno para uma compreensão muito maior, algo que ainda não se revelou, mas que pulsa, chama, insiste. Jung dizia que o destino da alma é sempre avançar. E você sabe, mesmo sem saber explicar, que o próximo passo já está se aproximando. Há um momento em que o vídeo acaba, mas a história continua por dentro. É como se, agora que você enxergou as engrenagens invisíveis desse retorno silencioso, não fosse mais possível voltar a olhar o narcisista com os mesmos olhos de antes. Jung dizia que aquilo que foi visto não pode ser desvisto, e talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora, uma espécie de lucidez melancólica misturada com alívio, como se a dor tivesse finalmente ganhado um contorno compreensível. Não é que tudo se resolva, é que pela primeira vez você entende onde termina a sombra do outro e começa a sua própria luz. Talvez você perceba, enquanto respira, que a verdadeira virada não foi descobrir que a conta chega para o narcisista, mas perceber que ela também chega para você, só que de outro jeito. Para ele, como colapso da própria ilusão. Para você, como convite a recuperar o que foi tomado. Jung falava da alma como algo que insiste em nos chamar de volta, mesmo quando fomos usados, manipulados, apagados. E de alguma forma, esse chamado atravessa toda essa história. Enquanto ele foge de si, você é empurrado para dentro de si. Enquanto ele afunda na própria máscara, você descobre o próprio rosto. Pode ser que, em algum ponto, você tenha desejado ver a queda dele como gesto final de justiça. Mas agora talvez perceba que a justiça mais profunda não é assistir ao desmoronamento do outro, e sim sentir que você não está mais desmoronando por dentro por causa do que ele fez. Jung dizia que a verdadeira liberdade não é se vingar, é deixar de ser prisioneiro do trauma. E se alguma coisa em você foi tocada, talvez já esteja acontecendo esse deslocamento silencioso. A história deixa de girar em torno dele e começa a girar em torno de quem você está se tornando. É possível que dias depois, em um momento comum, você se pegue lembrando de uma frase, de uma imagem, de uma ideia, a sombra que volta ao dono, a máscara que racha, a conta que chega sem testemunhas.
Isso é o conteúdo deixando de ser informação para se tornar símbolo. Jung dizia que os símbolos são portas entre o consciente e o inconsciente. E talvez, sem perceber, você tenha aberto algumas portas dentro de si hoje. Portas que não pedem pressa, apenas coragem para serem atravessadas quando você estiver pronto. Talvez você comece a olhar para a própria história com mais gentileza. Não como alguém que foi tolo, fraco ou ingênuo, mas como alguém que foi alvo de uma dinâmica psíquica que nem muitos adultos compreendem. Jung lembrava que somos atravessados por forças que vão além da vontade. Você foi atravessado, ferido, distorcido, mas agora também está sendo reposicionado. A experiência que quase te destruiu também pode se tornar o ponto exato em que você decidiu nunca mais se abandonar para caber na ilusão de ninguém. Enquanto isso, em algum lugar que você não vê, o narcisista segue sua trajetória de retorno forçado ao próprio inconsciente. Você não precisa mais acompanhar, nem fiscalizar, nem torcer. A psique dele sabe o que fazer com tudo o que foi negado. Jung diria que o encontro com a sombra é inevitável. E é justamente por ser inevitável que você pode soltar. Ao soltar, você libera a si mesmo. Ao deixar de esperar uma cena de justiça, você sai definitivamente do palco em que foi usado como figurante da história dele. Se algo em você despertou, ainda que de forma tímida, esse despertar já é suficiente para mudar a forma como você caminha a partir daqui. Talvez você comece a escolher relações que não peçam que você se abandone, conversas que não alimentem a sua própria sombra, ambientes que não te lembrem o deserto interno dele. Jung dizia que cada encontro nos convida a uma decisão, repetir ou transformar. E talvez este conteúdo seja justamente isso para você, um lembrete de que a repetição não é mais a única opção. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que alguém colocou em palavras aquilo que você nunca conseguiu explicar, esse é o fio que nos conecta. Deixe isso registrado. Compartilhe sua história. Escreva o que ficou preso. Comente o que te atravessou. Quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve, não está apenas ajudando um canal, está dizendo ao próprio inconsciente que essa conversa importa, que esse tipo de olhar para a alma merece continuar existindo, que você escolhe alimentar conteúdos que te reconectam a si mesmo e não a velha dor. De alguma forma, tudo o que foi dito aqui não é sobre ele, é sobre você, sobre a parte sua que cansou de ser cenário da deformação psíquica de alguém desconectado da própria humanidade. Sobre a parte sua que, ao entender que a conta chega, não sente mais sede de vingança, mas fome de consciência. Jung talvez diria que este é o começo da verdadeira responsabilidade. Não a de vigiar o destino do outro, mas a de assumir o próprio destino com olhos abertos. E se depois de tudo isso restar apenas uma imagem, que seja esta, você de frente para o próprio espelho, não para checar a máscara, mas para reconhecer a alma. Porque no fim, a verdadeira conta não é o que o outro pagou, é o que você escolhe despertar em si mesmo a partir de agora.